Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos aprender hoje na aula, professor? Nós iremos ver sobre o conceito de redes de computadores, beleza? O que seria a rede, como que ela é formada e como que se funciona uma rede de computadores, beleza? Então, vamos lá entender o conceito. Galera, redes de computadores nada mais é do que um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos de rede. Eu quero que vocês gravem apenas duas palavras, tá? Primeiro, tá? Que uma rede, ela faz a comunicação, né? Para isso que ela serve. E segundo, que ela comunica dispositivos de redes. Tá? Ah, professor, mas não é redes de computadores? Vamos fazer uma analogia bem tranquilo. Hoje, um celular conecta a uma rede, um tablet conecta a uma rede, um carro conecta a uma rede, um servidor conecta a uma rede, um desktop conecta a uma rede. Então, tudo isso é chamado de dispositivos de redes. Então, a gente não pode falar somente que um computador conecta a uma rede, correto? E aí, outra coisa que eu quero que vocês entendam, que estão caindo muito em questões de concurso público, né? Eles não estão perguntando somente qual é o conceito de redes de computadores. Eles estão perguntando também qual que é a finalidade. E a finalidade, gravem somente uma palavra: compartilhar. Essa é a finalidade de uma rede de computador. Ah, professor, mas o que seria o compartilhar? A gente vai compartilhar pastas, nós podemos compartilhar arquivos, nós podemos compartilhar também softwares, né, aplicações em si, e também podemos compartilhar hardware, como por exemplo impressoras, né? Então, tudo isso a gente consegue através de uma rede de computadores, beleza? Então, entendemos o conceito de rede de computadores, que serve para a comunicação entre dispositivos. Verificamos que a finalidade em si é compartilhar, beleza? Então, vamos aprofundar sobre o assunto, tá? Bom, gente, vamos aprofundar. Rede de computadores, ela trabalha, né, baseada em protocolo. Para que você consiga entender protocolo, para não fique algo muito técnico que você não consiga compreender bacana, né? Eu vou dar uma analogia que é bem interessante. Bom, nós somos seres humanos e a gente tem que seguir leis, né? E aí, pensando no Brasil, nós temos que seguir leis que regulamentam, né, o que nós podemos e o que não podemos fazer. Os computadores e os dispositivos de rede é a mesma coisa, né? Porque a gente vive na era digital, sim, mas existem regras a ser seguidas. Então, protocolo nada mais é do que um conjunto de regras, né, que permite o uso das redes de computadores, né? Falando tecnicamente, como que cai em concurso público? Cai o seguinte: protocolos podem ser considerados como uma linguagem em que todos os computadores conseguem compreender. Verdadeiro, é isso que seria um protocolo, beleza? Entendemos então que seria um conjunto de regras, né? E aí vamos pensar no mesmo exemplo que eu citei para vocês sobre a sociedade, né? Nós brasileiros, né, nós temos que seguir um conjunto de regras que é como se fosse algo maior, né, que se chama Constituição Federal. Então, os artigos, né, da Constituição Federal é como se fossem as maiores leis, né, do nosso país, né, que essas leis, elas são maiores que as leis estaduais e as leis municipais, correto? E aí, por que eu estou falando isso? Porque na utilização de computadores, né, quando se fala no assunto de rede de computadores, existe também um conjunto de redes maiores, que é chamado de TCP/IP. Então, o TCP/IP nada mais é como se fosse a Constituição Federal. É um conjunto de protocolos. E que conjunto de protocolos são esses, professor João Kleber? São um conjunto de protocolos que regulamentam a transmissão entre dispositivos. Então, o que significa TCP/IP? Protocolo de controle de transmissão. Ah, e o que significa IP? Professor, IP significa um protocolo de interconexão. Então, o TCP/IP, o que ele faz? Ele identifica o dispositivo na rede e ele faz o controle das informações, tanto de envio e tanto de recebimento. Beleza? Então, conseguimos compreender o conceito, conseguimos compreender o funcionamento. Beleza? Vamos responder uma questão para vocês entenderem como que eles estão cobrando, tá? Bom, essa questão caiu na Polícia Civil, né, do Acre para o cargo de perito, né? A banca examinadora foi a FUNCAB e ele cobra o seguinte, galera: a principal família de protocolos
que permite a operação de uma intranet ou internet é a do, vamos lá, internet, né, precisa de uma rede de computadores para estabelecer comunicação. Então isso aí você já consegue entender que está adequado, né? E aí essa questão é interessante porque aqui não tem eliminação por habilidade de erro, aqui você tem que entender o conceito completamente. E a gente viu que é o seguinte, quem que é a família de protocolos? Quem que é a Constituição Federal, né? Falando dessa forma, na rede de computadores. É a família TCP/IP. Então, a resposta correta seria A, né? Então, vimos aí que precisamos saber o conceito de rede de computadores e precisamos saber também como que se dá, né, a sua legislação, como é que é o funcionamento em si. Beleza? Vamos para outra forma, outros tópicos sobre rede de computadores, né? E aí, esse tópico seria sobre identificação dos dispositivos. Lembrando, né? Eu não coloquei aqui computadores porque existem vários dispositivos, tais como celular, tablets, notebooks, todos eles conectam uma rede. Então, não posso apenas colocar um computador, beleza? E existem 3 formas de você identificar um dispositivo na rede. Da mesma forma que eu posso identificar você que está me vendo agora pelo seu nome, pelo seu CPF e pelo seu RG, os computadores também podem ter várias nomenclaturas para fazer sua identificação. E quais nomenclaturas são essas? As nomenclaturas são o seguinte: hostname, eu posso identificar pelo IP ou eu posso identificar pelo MAC address, tá? Ah, professor João Kleber, por que o senhor é chato e coloca só palavras em inglês? Porque, infelizmente, bancas tais como CESP, tais como FCC, tais como FGV, cobram em inglês. Então, vocês têm que estar preparados, né? Claro que eu vou falar também como que poderia ser cobrado em português, tá? Então, o que seria hostname? Hostname é como se fosse o nome da máquina. Por exemplo, todo dispositivo tem o nome da máquina. Quer ver um exemplo? Você tem um smartphone, correto? Quando você tem um smartphone, você pode fazer uma ancoragem ou você pode enviar um arquivo sobre Bluetooth e aí você coloca o nome que você gosta no seu aparelho, porque ele padrão vem com o nome, né? Vamos supor que você tem um celular Samsung e vai vir o nome Samsung e o modelo dele, né? Ah, mas eu não quero que seja Samsung, eu quero que seja João Kleber. Eu vou lá, altero o hostname do computador. Beleza? Então o hostname é o nome da máquina. E eu trouxe para você o seguinte, ó, o nome do computador do professor João é João-Nod, né? Então isso é uma forma de identificar um dispositivo na rede. Segunda forma, pelo endereço IP. Tá? O endereço IP é algo lógico, né? Assim como o nome da máquina também é algo lógico, tá? O que é algo lógico? Você consegue visualizar o nome, você não consegue tocar, por exemplo, né? Você, por exemplo, pode alterar o nome, a nomenclatura do jeito que você quiser, né? E aí, uma coisa interessante, por exemplo, eu não quero mais João Kleber, eu quero colocar, por exemplo, LAC Concursos, eu posso? Eu posso alterar o meu hostname. Eu posso alterar o meu IP também, professor João Kleber? Pode. Por exemplo, um tal momento seria 192.168.1.1, em outro tal momento poderia ser 1.2 e assim por em diante, tá? Então, o IP quanto o hostname podem ser alterados, tá? Uma coisa importante que estão cobrando agora em questão de concurso público, tá? Sobre a questão das versões. Professor João Kleber, o que seriam essas versões? Hoje, atualmente, nós trabalhamos com 2 versões de IP, né? Lembrando que IP é um protocolo de interconexão, né? Que versões são essas? Nós temos a IPv4 e nós temos a IPv6. Professor, por que nós trabalhamos com 2 tipos de IP? Porque é o seguinte, gente, no final de 2013, acabou os números de IP. E aí o que acontece quando acaba o número de IP? Simplesmente não poderia mais colocar dispositivos na rede. Significa o seguinte: todo mundo já tem um IP. Acabou, você não pode comprar um outro celular. Por quê? Porque ele já é um IP e não tem mais IP disponível. Então, por isso, né, que criaram uma nova nomenclatura chamada de IPv6. Tá? Esse IPv6, né, ele é baseado em hexadecimal, né? Aí é uma questão até para curiosidade. Para vocês terem noção do tamanho que é essa versão IPv6. Imagine o planeta Terra, certo? O planeta Terra. Agora imagine você colocar um IP do lado do outro 7 vezes no planeta Terra. Este é um número que hoje nós podemos administrar. Então os cientistas dizem que não, mas vai haver necessidade da gente gerar uma nova versão, tá? E a IPv4, né, que essa
versão que nós estamos trabalhando, ela daqui a um tempo ela vai estar em desuso. Por quê? Nós estamos fazendo o processo de migração, né, de IPv4 para IPv6. Beleza? Então, entendemos aí que IPv4 e IPv6 é uma versão, né? E que esse seria endereço lógico. Lembrando que nós podemos alterar esse tipo de IP. Outra coisa que eles estão cobrando também, né, em concurso público, que é o seguinte: o IPv4, né, a gente fala que ele trabalha em 4 agrupamentos. Então, 1 agrupamento, 2 agrupamentos, 3 agrupamentos, 4 agrupamentos. A gente chama de octeto esse agrupamento, tá? Mas isso é algo mais técnico. O que eu preciso saber? Que o IPv4 ele trabalha com 4, somente 4. E o IPv6, professor João Kleber, ele vai até 8 agrupamentos. Beleza? Então, o IPv4 ele vai até 4 e o IPv6 ele vai até 8 agrupamentos. E aí vocês podem perceber que no IPv4 a gente só possui números, né? E no IPv6 a gente possui números e letras. Só que essas letras são somente A, B, C, D, E e F. A gente chama esse tipo de numeração de hexadecimal. Por isso que existe uma combinação gigantesca, né? Que igual eu falei, citei anteriormente, é praticamente quase, né? A gente não pode falar a palavra impossível, mas é impossível ter uma nova versão de IPs, porque ficou muito grande as possibilidades, né? Beleza? Conseguiram compreender então? Endereço IP temos 2 versões, a IPv4 e a IPv6. O IPv4 são 4 agrupamentos de números, né? Essa identificação vai falar qual que é a identificação dele na rede. E temos o IPv6, que também tem o mesmo funcionamento, a mesma ideologia, só que podem, né, ter até 8 agrupamentos. Beleza? E aí a gente vai para o último forma de identificar, que é chamado de MAC address ou endereço físico, tá? Isso que eu quero que vocês gravem aí em questão de concurso público. O endereço MAC, ele não pode ser alterado. Por que ele não pode ser alterado? Porque ele é o chassi da sua placa de rede. Todo dispositivo que conecta uma rede, dependendo se for wireless, né, ou se for rede cabeada, ele tem um adaptador de rede. E esse adaptador de rede é algo físico, nele vai ter uma nomenclatura. É como se fosse um código de barra. Você não consegue alterar esse código. Beleza? Então já caiu em concurso e aí a gente tem que ficar esperto, né? Se falar hostname e endereço IP, eu posso alterá-lo sim. Agora, se eu falo endereço MAC, eu não posso alterar, tá? E o endereço MAC, assim como o IPv6, ele é baseado em números hexadecimais. O que são números hexadecimais? Eu posso ter números e até a letra A, B, C, D, E, F. E aí uma coisa que você precisa decorar. Os endereços MAC são compostos por 6 agrupamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso você precisa saber. Tá? Então o endereço MAC, que seria o endereço físico do seu adaptador de rede, ele é algo que não pode ser alterado. E como que é a sua identificação? Através do hexadecimal. E esse hexadecimal, né, essa nomenclatura é composto por 6 agrupamentos. Beleza? Então vimos aí como que pode ser feita a identificação e a gente vai resolver perguntas, né? E aí a pergunta interessante aí da FUNCAB, né, da Polícia Civil, ele cobra o seguinte, ó. Qual das alternativas é o endereço MAC da camada de enlaces de dados do TCP/IP, né? TCP/IP já vimos que é um conjunto, né, a família de transmissão de dados, e ele está perguntando como é que se dá essa identificação. Bom, vamos entender o seguinte, que o endereço MAC ele é composto por 6 agrupamentos. E nesses agrupamentos tem que ter letras e números, né? E aí a gente vai entender o seguinte. Aqui a gente tem 6 agrupamentos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui não é
por exemplo, o endereço MAC. Isso aqui é o endereço IPv6, né? Isso aqui, por exemplo, o que seria? É o endereço IPv4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, né? Aqui você pode associar como endereço MAC, porque ele é separado por hífen em si. Só que a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Então, podemos eliminar. Aqui é a mesma coisa, que podem ser até 8, mas isso aqui é um hexadecimal. E aí a gente vai entender 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui o nosso endereço MAC, porque ele é formado por par, né? E aí a gente vai entender que o que ele está cobrando é o endereço MAC. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque as bancas estão cobrando não só o conceito, mas também como é formado a identificação. E a gente tem que ficar, né, atento com essas questões. Beleza, galera? Então vamos para mais um conteúdo que agora, além da gente falar sobre a identificação, a gente tem que saber como que é classificada uma rede de computadores, né? A sua classificação se dá por tipo de rede, topologia, modelo de funcionamento e transmissão. Eu coloquei algumas palavrinhas para vocês terem noção, para associar melhor o conteúdo. Quando eu falo sobre tipos de rede, eu estou perguntando a extensão. O que eu estou perguntando? O tamanho. Qual que é a área que abrange essa rede de computador, beleza? Quando eu falo de topologia, né? Logia seria estudo, topo seria a forma. Então, como que a informação é distribuída nessa rede? Então, como que se dá a distribuição da informação, beleza? Como que se dá a estrutura, beleza? E aí, modelo de funcionamento, né? Modelo de funcionamento seria a arquitetura, como que a informação são trocadas, beleza? E aí a transmissão nada mais é, né, do que a velocidade. Então a gente consegue classificar uma rede de computador através do seu tipo de redes, através da sua topologia, através do seu modelo de funcionamento e através da sua transmissão. Agora a gente vai ver cada característica dessa, né, como que se dá. Primeira classificação, tipos de rede. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante mesmo, porque não cai em concurso público, simplesmente despenca, tá? Então, vamos entender aqui. Uma rede de computadores, quando se trata do assunto tipos, ele está perguntando o seguinte: qual que é a abrangência? Até quando que eu consigo, né, fazer que um dispositivo se conecte com o outro? E aí existem na verdade existem vários mais tipos, né? Só que os 4 mais cobrados em concurso público são esses 4 aqui. Nós temos o tipo de rede PAN, que seria um tipo de rede pessoal. Nós temos o tipo LAN, que seria local. Nós temos também o tipo de rede MAN, que seria metrópole, e o WAN, que seria mundial. E aí eu vou trazer ilustrações que seria mais fácil para vocês aprenderem, tá? E aí vamos começar a falar sobre PAN. Gravem aí, gente. A PAN funciona em torno de 10, no máximo estourando 20 metros. Então, por exemplo, eu quero fazer uma configuração, por exemplo, eu quero mandar uma foto para um amigo, né, que está do meu lado, 5, 10 metros, ou que está, eu, por exemplo, eu estou na sala e ele está lá na cozinha, né, e aí a distância de 10, 20 metros, eu consigo fazer uma rede, né, e essa rede se chama PAN. Como que eu consigo fazer isso? Eu posso fazer ancoragem do meu celular, por exemplo, eu posso compartilhar a minha internet com a dele, por exemplo, utilizando o Wi-Fi, né, ou eu também posso utilizar o Bluetooth em si, né, para compartilhar, ou os celulares mais antigos, né, a gente pode utilizar um meio de comunicação através de infravermelho, né. Então todo esse tipo de rede, né, ele é baseado na distância de 10, no máximo 20 metros, seria o que? Uma rede PAN, que seria rede pessoal. A partir de 20 metros não funciona mais. Então eles não vão cobrar, por exemplo, a metragem correta. Ele vai falar o seguinte: uma rede de pouquíssimo alcance, né? Ou, por exemplo, uma rede para compartilhar a internet de um celular para o outro, fazendo ancoragem, por exemplo. Que tipo de rede é essa? É PAN. Por quê? Pouquíssimo alcance. Beleza? Então, vamos para o próximo tipo de rede, que seria a LAN. A LAN, o alcance já é maior, tá? Por exemplo, imagine que vocês passaram, né, no concurso público do Tribunal de Justiça, né?
ou podemos colocar na Assembleia Legislativa, ou um órgão grande, né? E esse órgão tem vários prédios, né? Vários andares. Vamos supor que você esteja alocado no primeiro andar e o servidor, o data center, né, esteja alocado no quinto andar. Então essa distância vai dar em torno de 200, 300, 400, dependendo da extensão do prédio, pode ter até 1000 metros, 1 quilômetro, né? Então o que acontece? Essa extensão não pode ser mais utilizada como uma rede PAN, porque PAN no máximo 20 metros. Então por isso que a gente fala que seria LAN, local. Então quando a gente ultrapassa a faixa de 20 metros, né, e aí a gente não utiliza quilometragem, como por exemplo 10, 15, 20 quilômetros, né, nós falamos que o tipo de rede é LAN. E aí tem uma coisa também que eles estão cobrando em concurso público, que existe o WLAN. Por quê? Porque se você tem notebook, você não vai, por exemplo, utilizar a rede cabeada, né? Você vai utilizar, por exemplo, os sinais do wireless, né? E aí por isso que é chamado de W, que o W vem de wireless, que seria aqui eu posso comunicar por wireless ou pela rede cabeada. E aqui a gente tem um exemplo bem tranquilo, né? Foi o exemplo que eu falei para vocês do concurso público. Aqui estão as estações, né? Que são chamados comumente também de clientes, né? E eles conseguem conectar no servidor graças a esse dispositivo que nós vamos ver na aula de hoje, né? Que é um switch, ou também pode ser chamado de hub, né? Porque eles estão alocados numa distância próxima, só que superior a PAN. Beleza? Então PAN é até 20 metros no máximo, e aqui a gente pode trabalhar com 50 metros, 20 metros, 1000 metros. Perfeito? Vamos para o próximo tipo de rede, que seria... perdão, gente. Vamos responder uma questão antes, né? Para a gente compreender melhor como que é tratado esse assunto. Bom, a pergunta é da CESP, né? Por órgão Telebrás, né? Do ano de 2015 para o cargo de analista. Ele pergunta o seguinte: com relação às redes de computadores, né? E a internet, julgue o item subsequente. As redes locais LAN, né? LAN são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para interconexão de um grupo grande de usuários, né? E aí ele está perguntando o seguinte: ele vai ligar cidades, né? E a gente viu que a gente não liga a cidade com uma rede LAN. A gente pode ligar, por exemplo, um bloco de prédios, por exemplo, ou salas. Agora, quando a gente fala cidades, a gente está falando de quilômetros de distância. Então, essa alternativa não pode ser verdadeira. Essa alternativa ela é falsa, porque local, né, a rede LAN é local. O próprio nome já instrui. É algo mais próximo. Beleza? Então é desta forma que eles cobram em questão de concurso público, tá? E aí a gente vai entender a resposta da questão agora, porque aqui ele perguntou de regiões metropolitanas e existe um tipo de rede só dedicado para isso. Esse tipo de rede, né, é chamado de MAN. Se na questão anterior tivesse citando que era rede MAN, ok, concordaria com vocês. Agora, falou LAN, LAN não é. E aí, por exemplo, pegando o princípio do prédio que eu falei para vocês, imagine que vocês passaram para vamos supor, para o Tribunal de Justiça, né? E aí o Tribunal de Justiça tem várias comarcas distribuídas pelo estado em si. E cada prédio desse, por exemplo, é uma cidade, né? Então o que acontece? Uma MAN, ele vai conseguir reunir cidades, distritos, né, ou vilarejos que são próximos. Beleza? Então, essa ideia de metrópole, né, de MAN, seria cidades próximas e fazendo a interligação. Aí sim, se nós colocássemos na questão anterior, estaria correta. Beleza? Então, vamos entender como é que ele pergunta em provas, né? A pergunta faz o seguinte: no contexto de rede de computadores, né, a sigla MAN representa uma sigla com cobertura, né, que é extensão mundial, falso, municipal, não, universitária, não, local, não, é metropolitana. Você poderia ter dúvida entre municipal e metrópole, tá? Só que lembrando, quando a gente faz uma rede MAN, nós não podemos só interligar municípios, nós podemos ligar municípios, cidades, vilarejos e distritos próximos, beleza? Então, essa aqui dá para você confundir, mas lembre-se, metropolitana envolve, além de municípios, nós podemos colocar bairros distantes, nós podemos colocar vilarejos, nós podemos colocar distritos e etc. Beleza? Então, fiquem atentos aí, que essa aqui teria duas questões que poderiam confundir vocês, né?
Só que a gente sabe que metropolitana envolve não só municípios, né? Bom, então a resposta correta é a C. E por último, gente, a gente vai falar sobre uma rede que cai muito em concurso, que seria a rede WAN. A WAN vem de World, né? World Access Network, que significa rede de acesso mundial, tá? E aí tem um gráfico bem interessante, porque a WAN ela é composta pela MAN e pela LAN, certo? Porque imagina o seguinte, aqui tem o globo, né? E aí nós temos aqui as cidades e nós temos as empresas em si, por exemplo, os órgãos públicos. E todos esses órgãos são interligados. Então o WAN seria uma rede mundial que permite interligar municípios, estados, países e continentes, beleza? Então, por exemplo, a MAN está dentro da WAN, né? A LAN está dentro aqui, por exemplo. Uma MAN pode ser feita de uma LAN, né? E aí a gente tem um conjunto, né? De que tanto LAN quanto MAN faz parte da WAN, porque a WAN é a cobertura mundial. Beleza? Tranquilo? Vamos entender como é que se cobra dessa forma? Essa pergunta foi da Universidade Federal do Amazonas e ela foi a própria banca examinadora, né? E aí ele pergunta o seguinte: quanto à sua abrangência, a internet é classificada como WLAN? Não, WLAN é local, né? PAN, pessoal, também não é. MAN, metrópole. LAN, local. Aí você pode ter uma dúvida: professor, mas a gente não estudou ainda o que é internet. Aí você vai utilizar a questão de raciocínio lógico. Por exemplo, se você tem internet, você consegue acessar uma rede social. E se você consegue acessar uma rede social, você consegue comunicar com um amigo seu que mora lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, olha a distância que existe, certo? Então, essa cobertura é o quê? Mundial, porque nós estamos falando de continentes diferentes. E qual que é o tipo de rede que permite isso? WAN. Viu? Como é que a gente pode utilizar a questão da extensão territorial? E está aí a resposta correta, que seria D de dado. Beleza? Então, entendemos que quando a gente classifica uma rede através da sua extensão, nós temos 4 tipos. Começando de baixo, PAN, depois vamos para a LAN, depois para a MAN e por último a WAN. Beleza? Então, vamos para o próximo tópico, que seria a topologia, tá? Ah, professor, topologia seria o quê? A topologia pode ser física e lógica em si, né? Que seria nada mais como que a estrutura de uma rede de computador, tá? Bom, nós trabalhamos hoje com vários tipos de topologia, mas a gente vai estudar apenas o que cai em concurso, tá? E as que caem em concurso são 5, né? Tem 3 que até então são defasadas, né? Não tem tanta utilidade, né? E tem 2 que são muito utilizadas, tá? Então vamos para a primeira, rede ponto a ponto. Por exemplo, se eu quero mandar uma foto, né, para uma pessoa, por exemplo, eu posso utilizar o Bluetooth, né? E quando eu realizo o Bluetooth, por exemplo, eu estou comunicando o meu celular, né, pareando o meu celular com o do meu amigo, certo? Esse tipo de rede é chamado de ponto a ponto, porque somente os 2 computadores vão se enxergar. Lembrando que uma rede também não pode ser só computador. Foi o caso que eu falei sobre, né, celular com celular. Eu poderia também, né, compartilhar um arquivo de um tablet para, né, um computador em si, um desktop. Então, a gente tem que imaginar que é o que? Ponto a ponto seria como se fosse interligando um dispositivo com o outro, beleza? Barramento. Barramento vem de algo linear, gente. Então grave isso aí. Linear. Por que é linear? Por exemplo, vamos supor que esse computador seja o número 1 e esse computador seja o número 10, né? E aí o que acontece? Eu quero mandar uma informação do 1 para o 10, tá? E aí o que acontece, né, nesse tipo de rede? Todos os computadores que fazem parte dessa linha vão verificar que eu estou comunicando com esse computador. Então, pensando em modo de segurança, isso não é legal. Por quê? Porque eu só quero mandar uma informação para o 10 e todos os outros computadores, e aí lembrando que pode ser computadores, pode ser tablets, vão conseguir, né, visualizar que eu estou conversando com o computador 10. Então, isso que seria um tipo de
de topologia, barramento, que é algo linear. O outro tipo de topologia, né, chamado de anel, também pode cair em prova, circular, né? O que acontece? Se eu tenho o computador 1 aqui, né, e eu quero estabelecer comunicação com o computador 4, que é o caso desse aqui, né? O computador 1 vai ter que passar para o 2, passar para o 3, aí então chegar ao 4. E isso, pensando na mesma forma que linear, não é legal, né? Porque eu só quero conversar com o 4, certo? E aí, pensando em modo de segurança, eu tenho que passar por um computador até chegar ao meu destino final. Então, esses são os 3 tipos de redes, né? Lembrando que eles não são mais utilizados na parte prática, só que caem em concurso público, tá? Então, a gente tem que ficar ciente que aqui a informação é em forma de anel, né? Circular. Aqui seria linear e aqui eu só estabeleço ponto a ponto, então só os 2 computadores se enxergam. Aqui não, aqui vários computadores enxergam a mesma coisa que vários outros computadores enxergam, tá? E aí vamos responder uma questão que caiu, né? A CESP cobrou o seguinte, ó. Vamos lá. No que se refere a redes de computadores, julguem o item seguinte. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico, e ao meio de conexão dos dispositivos na rede. Ou seja, como todos eles estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, né? Primeiro erro, computador chamado central. Depois, um outro computador, e aí ele fala que ele é chamado, designado de token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Essa questão, né? A primeira oração está correta, porque existe a topologia, que seria layout físico e layout lógico, né? E anel é um tipo de topologia. Só que na topologia anel não temos, né, um computador que gerencia algo. Por quê? Se eu quero estabelecer informação, lembre-se, se eu tenho um computador aqui, né? Opa, péssimo meu desenho, né, galera? Mas vamos lá. Imagine que tem um computador aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui, certo? Se eu quero mandar, por exemplo, eu estou aqui, eu quero mandar informação para esse computador aqui, esse PC. Eu tenho que passar para esse, eu tenho que passar para esse até chegar. Agora, você concorda comigo que existe algum controle nesse tipo? Não. E outra coisa que poderíamos eliminar também. Em momento algum eu falei que tem um computador chamado token, certo? Então essa resposta aí está errada, é falsa. Beleza? E aí, vamos para mais um outro conteúdo, né? Então, vamos agora falar, né, sobre as topologias utilizadas, né? E aí as 2 topologias utilizadas nos dias atuais seriam as topologias do tipo estrela, né, e do tipo árvore. O que eu quero que vocês foquem? A topologia do tipo estrela é chamada de LAN, né? Comumente ela é agregada na LAN. Na LAN nós vimos que é um tipo de rede local. Quando a gente utiliza o conceito de topologia árvore, nós estamos falando da WAN, que seria mundial. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma rede, pode ser uma empresa em si, que são vários computadores, né, interligados a um dispositivo de rede que permite gerenciar as conexões, a comunicação em si. E aqui nós temos, por que seria uma árvore? Porque aqui nós temos vários computadores ligados a dispositivos que gerenciam e esses dispositivos estão ligados a outros dispositivos. Então aqui a gente pode ter várias LANs interligadas, né? Então por isso que é chamado de árvore. Por quê? Porque esse tipo de topologia é um tipo de uma topologia que permite um alto grau de extensão, né? E aqui não, aqui é como se fosse algo menor e aqui como se fosse algo maior. Então estrela, né? Tanto estrela quanto árvore são muito utilizadas. Aqui a gente aplica quando é uma empresa pequena ou um órgão pequeno em si, né? E aqui quando a gente tem uma empresa de grande porte ou um órgão que existe, por exemplo, igual o Tribunal de Justiça que eu citei anteriormente, né? Tem várias comarcas distribuídas por vários quilômetros de distância, né? Então, aqui nós finalizamos então a questão de topologia, né? E agora a gente vai entender como que funciona, né? Como que a comunicação realmente acontece nos dias atuais, tá?
Bom, o modo de funcionamento é bem tranquilo de se entender. Existem só duas formas. Nós temos a rede ponto a ponto e nós temos a rede cliente-servidor. O que eu preciso saber, professor João Kleber? Que é o seguinte, uma rede ponto a ponto é sem controle. Entendeu? Você vai estabelecer comunicação, mas ninguém consegue colocar permissão, consegue controlar o fluxo das informações em si, né? Já quando a gente trabalha na arquitetura do estilo cliente-servidor, né, o servidor ele vai gerenciar o acesso das suas estações de trabalho. Então você pode definir permissões, né? Elencar o que pode e o que não pode ser feito, a velocidade em questão. Então, o que eu preciso saber para um concurso público? Que nós temos dois tipos de funcionamento. Qual que é o funcionamento que nós temos? Nós temos o ponto a ponto, uma rede ponto a ponto, e aí lembrando que só consegue estabelecer comunicação entre um dispositivo com o outro, né? E quando a gente tem cliente-servidor, nós temos um servidor, um computador central que permite, né, gerenciar vários computadores e lembrando que é interessante, ao mesmo tempo. Beleza? E aí você pode colocar velocidade, permissão de acesso a isso, né? E aqui não. Aqui só consegue estabelecer comunicação entre dois dispositivos. Por isso que é ponto a ponto e cliente-servidor. Beleza? Vamos entender como é que se cobra isso, né? Falei tanto de comarca, olha aí o que apareceu, STJ aí, né? Então a banca foi a CESP, né, para o cargo de analista. Ele está perguntando o seguinte: com relação aos conceitos básicos de redes de computadores e ao programa de navegação Mozilla, né, Firefox, julgue o próximo item, né? E aí ele fala o seguinte: a topologia física de uma rede apresenta a forma como os computadores estão nelas interligados, né? Levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia de redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Poxa vida, a pergunta estava correta até este momento, porque ele está falando o seguinte: quando a topologia, as redes são classificadas como homogêneas e heterogêneas. Não, gente, não é classificado dessa forma, né? É classificado como o quê? Barramento, anel, né? Nós temos também a questão do árvore, né? Nós temos a questão da estrela. Então é falso, não é classificado só desta forma. Perfeito? E aí vamos para mais uma outra questão, né? Que agora é uma outra característica do tipo de redes quando se trata do meio de transmissão. Isso aqui é uma questão que também está caindo bastante em concurso público recentemente, viu? Existem vários tipos de você estabelecer uma comunicação, né? E aí os que mais caem é a questão da rede cabeada, né? E da rede wireless. Bom, o que seria uma rede cabeada, né? É quando você tem um cabo, né? Você não trabalha através das frequências de ondas magnéticas, beleza? Wireless, né? Também comumente chamado de Wi-Fi. Nós vamos entender qual que é a diferença que existe, tá? Wireless é uma rede sem fio. Beleza? Satélite, né? Você vai fazer estabelecer uma comunicação utilizando algo que está fora do planeta, né? Temos o 3G e 4G também, e temos rádio. Então, esses são os 5 tipos, né, de comunicação que a gente pode estabelecer. A gente vai entender um por um agora, beleza? Bom, rede cabeada.